partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 21 de novembro, o ano é 2015. Eu sou Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje, nós vamos falar sobre o formato do Campeonato Brasileiro. Você é a favor dos pontos corridos ou do mata-mata? Vamos analisar os prós e contras de cada formato e o porquê dessa discussão sempre voltar à tona, né? Além disso, vamos falar também sobre os direitos de transmissão do campeonato. Conversamos com os jornalistas Diogo Oliver, do Jornal Zero Hora, Felipe Lobo, do portal Trivela, e Fred Caldeira, do canal Esporte Interativo. Portanto, fique ligado que já nós vamos abordar este assunto. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. E hoje, time completo de comentaristas, né? Temos Carlo Napolitano, Zeca Marques e o Tuca Américo. Isso. Um abraço para você, Tuca. Hoje vamos começar contigo. Vamos lá, então. Todo mundo aqui, não tá ninguém no estaleiro, ninguém no departamento médico. Você é o nosso Valdívia, né? Hoje Apesar, Tuca, a gente tá começando contigo, mas tem a sessão abraços, né? Que oficialmente abre o programa, né? Então a palavra pro Carlão Napolitano. Para quem o abraço hoje, Carlão? Mandar um abraço para 2 alunos do curso de jornalismo do primeiro ano que estão aqui participando da gravação, o Bruno e o Gleison. Então um abraço para vocês e se tornem ouvintes do programa. Muito bem, abraço dado, né? Pessoal desde o primeiro ano já participando aqui com a gente, acompanhando o Observatório. Bem, primeiro comentário. No último domingo, lá durante o Grand Prix Brasil de Fórmula 1, aconteceu um fato curioso, né, Guilherme? A Rede Globo ficou em segundo lugar na audiência. Já perdeu a corrida? Perdeu a corrida aí, né? Ficou em segundo lugar. E o Rubens Barrichello não estava transmitindo. Não estava transmitindo. Então a Globo perdeu aí a audiência para a Rede Record. Né? A média de pontuação da Globo durante a corrida foi de 10,8 pontos contra 12,2 da Record. Então isso na cidade de São Paulo, né? Que é tomada como critério. É um grande prêmio do Brasil, é estranho, né? Então, e perdeu ainda para o Domingo Show e Hora do Faro. E em terceiro lugar ficou o SBT, que exibiu um Domingo Legal e a Eliana. Então são dados que foram veiculados na mídia. Agora, o que está por trás disso, né? Que eu acho que que eu gostaria de propor a reflexão aqui. É a falta de resultado da Fórmula 1. Né? Já existe uma discussão da migração da Fórmula 1 também para os canais pagos a partir do ano que vem. E, inclusive, né, foi discutido a possibilidade de não existir mais o Grand Prix do Brasil, o GP Brasil. Porque todos os países têm um certo subsídio, né? Tem um sheik árabe, né? O Putin lá na Rússia bancando, e no Brasil diz que com a alta do dólar e com o investimento privado, né, e a audiência da TV caindo, poucas empresas querem investir e bancar o custo de um evento tão caro. É um deslocamento muito grande, porque eles vêm ou da Europa ou da Ásia para a América do Sul e depois tem que retornar. Antigamente o Grande Prêmio Brasil acontecia colado com o Grande Prêmio da Argentina, que também já deixou de existir há muito tempo. Está fora da rota. Mas vocês podem ver que torneios internacionais de grandes artistas fazem esse eixo. Brasil, Argentina, Chile às agora. vezes Chile. Então, às vezes a Madonna vem para Buenos Aires, São Paulo, Rio, ou vice-versa, e faz esse circuito aqui no Sul. O problema da Fórmula 1 é que eu acho que é aquela explicação que muitos homens da imprensa dão. O que dá audiência na transmissão televisiva no Brasil é quando algum brasileiro tem chance de vitória. Então, vejam, a ginástica artística, que foi transmitida ali do Ibirapuera há cerca de 3 meses, bombou na audiência no mesmo horário em que foi exibido o Grande Prêmio Brasil. Eu confesso que esqueci do Grande Prêmio. Então eu deixei de dar alguns pontos para a Globo porque eu esqueci que tinha Grande Prêmio naquele horário. Mas o esquecer, Zeca, também implica a pouca importância que o automobilismo interessa. Últimos anos, né? Eu acho que desde da morte, infelizmente, do Ayrton Senna, a Fórmula 1 vem... Mas mesmo de um período mais recente, aí, vamos pôr da época do Rubens Barrichello e o Schumacher, né, como companheiros na Ferrari, que a gente tinha uma McLaren competitiva com o David Coulthard e o Kimi Raikkonen, o Mika Hakkinen, né? Na época desses tempos para cá também teve uma queda novamente, né?
A gente sentiu Eu acho também que a explicação é que tá muito chato assistir Fórmula 1. Eu estava comentando tem muita regra, isso. tem muita regra, é chato ver, sempre tem um outro carro que se destaca, ou piloto que se destaca, e não tem competição. Né? Eu falei aqui na semana passada uma recomendação para assistir um documentário sobre a vida do Ayrton Senna, eu esqueci de trazer o nome, né? É Ayrton Retratos em Memória, que passou pela TV Brasil. Legal. Né? Foram 10 episódios. Tem passado sempre, Carlão. Oi? Tem passado sempre, mas assim... É uma série, né? Uma série de documentários. E foram 10 episódios na primeira temporada e estão disponíveis online, quem tiver interesse. E lá se falou isso, ou seja, o brasileiro não gosta de esporte, ele gosta de ver alguém vencer o esporte. Né? Acho que com o Senna era isso. E me chamou a atenção um dado lá, Tuca. As corridas de Fórmula 1, aos domingos de manhã, quando o Ayrton Senna participava dos campeonatos, dava 40 pontos no Ibope. Ou seja, isso praticamente 4 vezes mais. Isso é um índice de audiência de uma novela da Globo de alto sucesso. Sim. Né? Então, esse é um ponto. A gente perdemos interesse porque não está interessante, porque está chato. Né? E um dos entrevistados lá, num dos episódios, diz o seguinte, é muita regra. E talvez nem os pilotos lá de trás, aqueles clássicos, Nelson Piquet, o Ayrton Senna, Nigel Mansell, o Prost, gostariam de disputar um campeonato como esse. Você quebrou um comentário que eu me lembro, quebrou o câmbio, você perde 5 posições. Que graça tem de você ser competitivo e estourar o seu câmbio, não é, para chegar na pole? Por coincidência, eu vi esse episódio na madrugada de ontem. Eu me pergunto, você está vendo televisão de madrugada, Carla? Não, eu estava assistindo On Demand. On Demand. Mas esse entrevistado disse que o Ayrton Senna ia ficar muito incomodado com as regras de hoje. Por exemplo, não poder desfaldar uma bandeira do Brasil assim que ele conclui a prova em primeiro lugar, que era a marca registrada do Ayrton Senna. Ou até não poder bater de propósito no carro adversário para ele ser campeão. Quer dizer, é uma atitude antidesportiva, mas isso chama audiência. Sim, mas isso continua acontecendo. Foi? Não. Ó, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir alguma prova da NASCAR. Né? Sim, senhor. É um tipo de evento esportivo que é imprevisível saber quem vai ganhar aquela corrida. Né? É uma alternância, uma mudança, toda hora acontece alguma coisa. A gente diria, Tuca Américo, que é o tema que vamos discutir mais à frente, que a NASCAR é uma espécie de mata-mata e a Fórmula 1 Verdade. É pontos corridos. Uma das corridas que eu assisti da NASCAR, né, isso é toda hora uma alternância e tal, e a corrida foi decidida assim, por meio carro e um espremendo o outro na parede ainda. Mas o que eu acho chato nas provas do automobilismo norte-americano são aqueles circuitos ovais. Daqui para mim é muito chato, eles ficam dando voltas e voltas o tempo todo. Os circuitos sinuosos para mim chamam mais atenção, por causa da variação de curva. Na NASCAR, a curva é sempre para o lado esquerdo. Sim. Né? Mas enfim. Bem, então fica aí. O fato é que, com certeza, eu acho que a gente caminha aí para o ano que vem. Quem quiser assistir corridas da Fórmula 1 vai ter que migrar para a TV a cabo. Porque com a audiência... um grande prêmio do Brasil, uma coisa impensável. Se é outra corrida qualquer, em outro país, outro circuito, ainda passa. Mas o grande prêmio do Brasil... ficar em segundo lugar na audiência, né, é uma esse coisa ano mesmo, histórica, né, um fato histórico. Tivemos algumas corridas, algumas provas que foram ao vivo só para os canais fechados, Sim. né? E depois a Plim Plim, a Globo acabou passando reprisando. compacto. Sim. Mas veja, a decisão do Campeonato de Fórmula 1 deste ano aconteceu numa prova que foi transmitida, ou melhor, não foi transmitida pela Globo porque ela acontecia à tarde no horário do futebol, do Campeonato Brasileiro. Ela só colocou ali, no tamanho diminuído na tela, a chegada do Hamilton, que era sagrava campeão, chegando na posição que ele chegou no Grande Prêmio do Canadá. Aquilo lá deu uma resumida no que foi o ano, pelo menos para os brasileiros, no que diz respeito ao interesse, né, Fórmula 1. Mas para fechar o assunto, realmente eu considero que a Fórmula 1 está muito chata. Muito chata. Bom, acho que a gente entrou na... Chegamos a um consenso. Sim, um consenso. Tá? Bem, a gente falou aqui sobre doping várias vezes, né? Então aqui... meus 2 próximos comentários são assim, uma recuperação histórica, momentos históricos do esporte, né? Então não vou falar nada de atual. Mas eu queria recuperar aqui uma história, já que a gente falou de doping, da atualidade do doping, né? Eu acho que essa atualidade do doping, na verdade, é por conta dos exames que revelam, né? Mesmo que com algum atraso, como foi no caso do escândalo da Federação Internacional de Atletismo, né? Os dopings que aconteceram em 2012, porque as amostras são guardadas e cada vez se desenvolve uma nova técnica para descobrir as substâncias proibidas, o que aumenta o desempenho de forma ilegal dos atletas. Isso é refeito, né? E vem tudo à tona. Mas eu queria reportar aqui uma história que aconteceu nos Jogos Olímpicos de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Então lá na prova da maratona, meu amigo Carlos Napolitano, já teve um caso de doping.
né? Era atual comum... do início do século passado. Mas é um então... caso de doping, há 100 anos, mais de 100 anos atrás. Então era comum, olha que doping maluco. Era comum os maratonistas tomarem até 2 doses de estricnina, um famoso veneno, né, para aumentar o dispositivo, o desempenho, porque ele era tomado assim como estimulante, usado como estimulante para melhorar o desempenho do atleta. Bem, então eu vou contar a história do Thomas Hicks. Né? Ele foi o cidadão que herdou a medalha, ele chegou em segundo lugar, tá? Que foi o cidadão que se dopou. Né? Em primeiro lugar, quem chegou na corrida, quem ganharia a medalha, era o nova-iorquino Fred Lors. Só que o Fred Lors, que era no meio da corrida, ele pegou carona com um automóvel. Né? Alguns quilômetros, bons quilômetros, descobriram isso, ele foi desclassificado. E o nosso amigo dopado, Thomas Hicks, chegou em segundo lugar. Um doping automobilístico, no caso. Doping à base de petróleo. Tá? Nessa mesma corrida, um carteiro cubano que estava em quarto lugar, né? Ele desistiu da corrida porque ele teve uma hemorragia na garganta por conta da poeira dos carros que acompanhava a corrida que ele foi respirando. Tá? O fato é o seguinte, o Thomas Hicks tinha tomado essa segunda dose, né, de estricnina, misturada com gema de ovo e um conhaque, para aumentar o desempenho. Tá? Só que no finzinho, para poder ganhar, ele tomou uma terceira dose. Então ele chegou carregado pelo treinador, ganhou, levou medalha, mas morreu. Né? Morreu, mas morreu medalhado com ouro. Né? E até hoje ele é dono do pior tempo, né, da maratona em toda a sua história, com 3 horas, 28 minutos e 53 segundos. A gente falou há pouco de provas chatas na Fórmula 1, essa daí seria uma emocionante. Né? Se ele tem que parar no bar para tomar a terceira dose de estricnina, tem que demorar, né, Tucamérico? Demorou. O cara movido a estricnado e movido a conhaque, movido a álcool. Essa maratona tinha pit stop, né, para brincar com a Fórmula 1, tinha pit stop, você parava uma dose, né, gema com estricnina. Né? E para você ter ideia, dos 32 competidores, só 18 desistiram no meio caminho e a largada aconteceu às 5 da tarde. Tá? Mas maratona, historicamente, sempre largou nesse horário para encerrar a prova, os Jogos Olímpicos, à noite no Estádio Olímpico. E houve uma mudança recente por causa da Olimpíada de Pequim, em 2008. Jogaram a maratona para a parte da manhã por causa do fuso horário dos Estados Unidos para acompanharem a prova pela televisão. E o mais estranho ainda é que essa medalha persiste, ele é o dono da medalha. Mesmo morto. Apesar aí da morte dele. Então mesmo dopado. Que ano foi mesmo, Tuca? 1904. 1904, tá certo. Então, na matéria, no site, no blog do Nel Brito, onde eu vi essa história, tem a foto do senhor Hicks chegando. Então, há 111 anos atrás, já havia o doping. A gente teve essa prova bacana. Tá, então, só para retomar a história do doping, é que, na verdade, eu acredito que sempre teve e sempre há, né? O que evolui é a forma com que é descoberto o doping. Sim. Tá? Para fechar aqui, eu quero dar uma dica cultural, né? Um livro que deve sair no Brasil, né? O nome do livro é O Homem do Mundo, A Vida Dupla de Emil Griffith. Emil Griffith foi um peso médio que chegou a conquistar 5 títulos mundiais nos anos 60. Né? Ele serviu de inspiração para o Mike Tyson e para o Muhammad Ali, Cassius Clay. Né? E está saindo o livro que conta a história dele, que eu aqui humildemente desconhecia. Achei uma história muito interessante que dá um filme, viu, Carlos Napolitano? A história do cidadão dá um filme. Portanto, é um pugilista. Era um pugilista, um lutador. Então, qual que era a situação? O Emil Griffith era negro e homossexual, numa época que isso era crime nos Estados Unidos. Né? O seu técnico, o treinador Gil Glenn, falava que ele poderia ter sido um lutador muito mais conhecido e as pessoas não se lembram dele porque ele não possuía um instinto assassino. Ele era um lutador gentleman, né? Ele não era violento dentro do ringue, tá ok? Mas, numa certa ocasião, ele foi disputar o título com o cubano Benny Parrott, né? E esse cubano, na hora da pesagem, deu um tapa nos glúteos do Griffith e o chamou de maricón, um termo pejorativo espanhol para homossexual. E nessa luta, ele nocauteou o cubano. E 10 dias depois do nocaute, o cubano morreu no hospital. E ele se sentiu culpado durante toda a vida, porque o cubano tinha mulher e filhos. Só trouxe história trágica hoje, histórias trágicas do boxe, né? Mas para ficar aqui, enfim, tem uma frase... Do boxe e do corredor do maratonista. Corredor maratonista. Mórbido, Tuca Marques. Mórbido hoje. Né? Mas ele deixou uma frase aqui pra gente pensar, né, em relação ao preconceito. Né? Ele fala assim, eu mato um homem, no caso ele matou dentro do ringue, né? Eu mato um homem e a maior parte das pessoas me perdoa. Eu amo um outro homem e muitas pessoas diz que isso me torna uma pessoa horrível.
ok? Então ele morreu pobre depois disso, né? Porque ele não conseguiu mais voltar a lutar, ele lutou durante um tempo, mas sempre em decadência, e fica essa história. Então acho que é uma história muito interessante, né? E o esporte proporciona esses fatos, essas histórias que a gente desconhece, mas o Griffith foi 5 vezes campeão mundial, inspiração do Muhammad Ali e o Mike Tyson. Ou seja, não é pouca coisa. Sim. E eu simplesmente não conhecia a história. Então eu tive aqui a vontade de compartilhar com vocês essa história. Então uma dica cultural, não tem previsão de lançamento não, ainda? Não, o livro foi lançado esse mês nos Estados Unidos, né? A tradução seria Um Homem do Mundo, a vida dupla de Emily Griffith. E o autor é o jornalista britânico Donald McRae. Tá? Se alguém quiser, pode comprar aí na internet, mas eu acho que logo sai aí a edição em português para a gente conhecer a história. Tucamérico fazendo resgates históricos no programa de hoje. Sim, vamos montar um quadro daqui a pouco, né? Bem bacana. Então seriam esses meus comentários por hoje. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Agora é contigo, Zeca Marques. Bom, eu não posso deixar de falar do que aconteceu na última sexta-feira, dia 13, quer dizer, penúltima sexta-feira, dia 13 de novembro, em Paris, num jogo que reuniam a seleção da França e da Alemanha, talvez as duas grandes potências econômicas e políticas hoje do mercado europeu, da zona euro. E todos sabem que houve uma tentativa de explosão ali nas imediações do estádio. E o que é mais interessante, né, a polícia francesa não sabe por que os 3 homens-bomba não conseguiram detonar os seus explosivos e acabar atingindo centenas de pessoas, o que era muito plausível de acontecer. Um homem-bomba, por exemplo, foi fazer o alto estouro do seu colete a 500 metros do estádio e morreu sozinho, né? E eu queria só resgatar um texto do Umberto Eco, o semioticista, o romancista Umberto Eco, pensador italiano, que escreveu um texto em 1968 chamado A Falação Esportiva. Ele começa esse texto de uma maneira muito provocante, dizendo que nenhuma organização, nenhum movimento estudantil, nenhum grupo que quisesse protestar contra qualquer coisa que fosse, iria pensar de fazer um atentado à bomba dentro de um estádio de futebol no domingo à tarde, porque esse grupo seria massacrado pela opinião pública, pelos amantes do futebol. Ele vai brincar um pouco com a ideia de que o futebol está muito ligado à alienação política, a um certo alheamento da realidade. E quase que esse texto do Humberto Eco é derrubado na última sexta-feira, porque quase que há um estouro de bomba num estádio onde havia 80 mil pessoas, né? E interessante, a gente pode também fazer um resgate histórico como você acabou de fazer, Tucamérico. Será que os homens-bomba do Estado Islâmico ficaram com pena porque se tratava de um jogo de futebol? É uma possibilidade. Será que voltaram atrás? Não vou estourar, porque aqui eu vou matar milhares de pessoas, centenas ou milhares de pessoas que estão envolvidas num jogo, como eu já falei, com as duas potências da zona euro. Agora, o que me deixou também muito chateado é que 4 dias depois, 2 jogos foram cancelados em função dos episódios que sucederam os ataques de Paris do dia 13. Então, Alemanha e Holanda, um jogo na Alemanha foi cancelado, e o Bélgica e Espanha. Vejam que simplesmente temos aqui reunidos a primeira seleção do ranking da FIFA, que é a Bélgica. Nós temos o último campeão, que é a Alemanha, e o penúltimo. O último terceiro colocado, que é a Holanda, e o penúltimo campeão do mundo, que é a Espanha. Todos envolvidos aqui nesses episódios, nesses jogos que colocavam em confronto seleções europeias de ponta. Eu achei interessante a sua colocação, Zeca. Eu também fiquei me questionando isso. Por que os homens-bomba se auto-explodiram durante o jogo? Houve 2 ou 3 mortes, se não me engano, nas imediações do estádio. Durante a partida. Onde havia 80 mil pessoas. Então vejam, eles poderiam... Isso poderia ter sido feito, a minha questão é, isso poderia ter sido feito na entrada ou até mesmo na saída. O estrago seria grande. Muito grande, né? E aí fica essa indagação, né? Quase que o texto do Humberto Eco é demolido, porque pela primeira vez teríamos dentro de um estádio um atentado à bomba. O que já aconteceu em outras circunstâncias, na maratona de Boston, alguns anos houve uma bomba que foi tirada na linha de chegada. E em 72, na Olimpíada de Munique, na Alemanha, todos lembram que a delegação de Israel foi atacada também com um ataque... Teve a tenista Mônica Seles, né? Mônica Seles foi faqueada, mas né? Foi um maluco que entrou lá e... Né? Tá, mas em 72 houve um ataque à delegação de Israel por movimentos que eram contra a manutenção do Estado de Israel. Agora, Zeca, eu acho que a ideia do Eco pode realmente
ser rechaçada em pouco tempo, porque a proposta do Estado Islâmico, quem acompanha, né, todas as ações são ações midiáticas e que eles se apropriam da mídia para poder veicular suas ações. Então, agora, creio que dentro da estratégia deles, uma explosão ao vivo numa torcida seria o objetivo fundamental. Há algumas vozes que estão colocando em xeque a realização da Eurocopa de 2016, que vai acontecer na França. Mas eu acho que se o evento não acontecer na França, vai ser um atestado de incompetência, de recuo, que não pode ocorrer num momento como este. Né? Mas acho que não acontece, não. Eu até iria comentar sobre isso, Zeca. E também me chamou a atenção nessa mesma semana o jogo entre a França e a Inglaterra no estádio Wembley, que foi uma manifestação muito bonita do povo inglês de cantar o hino francês, a Marselhesa, é isso mesmo? Com sotaque britânico. Com sotaque britânico. E eu fiquei muito... achei até engraçado o prefeito de Londres chamando os londrinos para cantarem, falou, e daí na expressão dele, você não quer nem cantar o hino inteiro, só cantem o refrão, que é a parte mais importante. E de fato eles cantaram, foi muito, muito bonito, emocionante. E acho que mostra que o esporte é muito mais do que tudo isso, do que a violência. E o futebol acho que tem muito a... Bom, a violência no futebol. Não sei se vocês acompanharam o campeonato de futebol de salão, chamado futsal. No domingo passado, um jogo no Rio Grande do Sul, Cândido Barbosa e Sorocaba. Vocês viram que o Falcão, o maior astro da história do futebol salão, futsal brasileiro, ele cospe em direção aos torcedores que estavam atrás do gol que ele defendia. Ele que não é goleiro, mas era o chamado goleiro linha. O Falcão tem uma série de episódios em que há uma demonstração de mau caratismo ao longo da sua carreira, né? E acho que ele deveria repensar um pouco o porquê desse comportamento. Né? Simplesmente pedir desculpa no dia posterior. E fácil. O mundo do futebol costuma colocar em xeque sempre esse comportamento do Falcão. E no dia seguinte, um jogo foi em Uberaba com Orlândia, que não pôde mandar um jogo na sua cidade, Orlândia, por causa as dimensões do estádio não comportarem o público mínimo exigido. Em Uberaba, Orlândia e Corinthians também foi um jogo interrompido, porque seguranças do Orlândia entraram em confronto com a torcida do Corinthians e o jogo ficou paralisado 10 minutos, com um monte de crianças e pessoas, e senhoras e senhores idosos que estavam presentes no ginásio. Mas, Zeca, pelo que eu entendi, um torcedor invadiu a quadra, né? E aí houve uma discussão entre dois jogadores, um do Corinthians e um do Orlândia. A segurança do Orlândia, porque era o mandante do jogo, interveio e parece que um torcedor também invadiu para se separar, para ajudar o jogador do Corinthians, e aí o conflito se generalizou. Mas vejam, não havia um preparo da polícia, até porque é outro estado, de Minas Gerais, num jogo de duas equipes paulistas, apesar de ser a Liga Nacional, não havia um preparo. Mas o futebol de salão está começando a mimetizar alguns comportamentos do futebol de campo. Né? Sim, não é à toa que muitas equipes são as mesmas. O Corinthians estava ali com as suas organizadas todas ali. Né? E com potencial, né, de perigo muito maior, porque como você apontou, né, Zeca, esses esportes, o futebol de salão, o vôlei, o basquete, recebe muitas famílias, muitas crianças, né, muitas pessoas de uma idade superior. Eu acompanhei a reportagem e, pelo que eu entendi também, Zeca, lá em Minas Gerais, eventos esportivos, quem tem que fazer a segurança interna é quem está patrocinando o evento. Exato, e tanto é que a briga só acabou quando a Polícia Militar entrou no estado. Exatamente. Então, mas assim, pelo que eu vi, o estopim foi o torcedor entrar na quadra. E daí a segurança tentaram tirar o torcedor do ginásio. Exato. E daí a torcida do adversário se revoltou em relação a isso. Bom, quer dizer, ninguém tem que entrar na quadra. Isso não é cabível. Por último, só comentar o ato do nosso astro Neymar no jogo da Seleção Brasileira da última terça-feira. O Neymar sofreu faltas, cometeu faltas, recebeu cartão amarelo. Ele tem a capacidade de se indispor com a arbitragem o tempo todo, ainda mais que ele foi eleito capitão do Brasil, e acho que é um erro ele ser capitão. E no final do jogo, vocês devem ter percebido, assim que o jogo terminou, ele vai entregar a camisa dele para o árbitro. No meu entendimento, de uma maneira extremamente irônica. E o árbitro se recusa a receber a camisa, o árbitro agiu de maneira corretíssima. Claro. Há sempre entrega de camisas para o trio de arbitragem, o quinteto, o quarteto de arbitragem, sexteto, depende do campeonato. Mas isso é feito nos vestiários, quase sempre colocando esse material dentro do vestiário antes que a arbitragem chegue. Eu cheguei a receber algumas prendas que eram colocadas no vestiário antes que a gente chegasse, que a gente nem sabia qual era a figura, o rosto da pessoa que tinha entregado aquela prenda.
Agora, o Neymar teve um comportamento ainda mais ridículo quando ele pega a camisa e atira para o massagista da seleção, né, com um desdém completo ao fardamento que ele tinha acabado de usar. A imprensa internacional disse que o Neymar foi petulante e infantil. Eu não consigo entender por que ele, que já não tem mais 8 anos, por que ele continua com esses comportamentos em que ele demonstra uma intensa imaturidade. Coisa que no Barcelona, pelo menos, ele vem se disciplinando, até porque lá tem o Neymar, o Messi, o Suárez, o treinador, que devem colocar o Neymar no seu espaço. E na seleção brasileira ele vai continuar, e não é a primeira vez que ele tem esse comportamento que eu acho também reprovável. E o árbitro agiu certo, não tem... Claro. Não, já houve caso na Federação Paulista de árbitros de serem colocados na chamada geladeira, porque eles receberam camisas de jogadores com transmissão ao vivo pela televisão. Mas o Neymar ainda está achando que está acima do bem e do mal, né? Não, e atuações medíocres, né, na seleção. Ele voltou da suspensão. Foi um coadjuvante. Então, não sei. Eu acho que eu tenho a impressão que quando o Neymar está na seleção é uma eterna ação de marketing. Ele pega a bola e tem que fazer a jogada, e tem que aparecer, e tem que ser o destaque. Entrou com uma bandana do material esportivo na cabeça. Concordo com o Zeca que ele não tem a mínima condição. Já vem mostrando aí há muito tempo, já que ele não tem a mínima condição de ser capitão da seleção brasileira. Ele ficou 2 jogos afastado por causa de uma expulsão na Copa América há 3 meses atrás, 2 meses atrás. Então não tem maturidade para ser o capitão. De fato, ao mesmo tempo eu gostei muito do Renato Augusto, conversando com todos ali, orientando, né? Para mim o Renato Augusto fez muito mais a função de um capitão do que se espera de um líder em campo do que o Neymar. Então vai lá, esse seria um dos meus temas, se o Zeca terminou dele, a gente podia entrar Vamos nessa lá, história. então. Mas Vamos só para registrar, o árbitro deixou o Neymar no vácuo, então, né, Zeca Marcos? Assim, mesmo que a intenção do Neymar tivesse sido de homenagear o árbitro, que foi a última partida dele, ele devia pelo menos chegar e combinar, né? Eu tô oferecendo a minha camisa, o senhor aceita. Tal. Se fosse para dar uma camisa, que desse uma camisa da seleção, embrulhada, limpa, sem o nome de ninguém. Podia ter sido feito ali na hora, tal, mas assim, o jeito que ele tirou a camisa e foi entregar, eu também achei isso poderia acontecer ofensivo. Dentro do túnel, Sim. Não ali no meio do campo, à frente das câmeras de televisão. Não, mas eu posso falar? Vamos lá. Por favor, queremos ouvir. Porque assim, eu acho que eu não assisti o jogo que a imprensa brasileira assistiu na última terça-feira. Porque eu assisti o primeiro tempo, o jogo estava chato, eu fui dormir. E depois eu acordo na quarta-feira e todo mundo falando que o Brasil jogou bem, que a equipe teve um bom desempenho, que todo mundo foi bem, que achamos lá também pessoas para substituir o Neymar, em caso o Neymar não seja bem como não teve, com o Douglas Costa, com o William. Eu não vi esse jogo, eu acho que eu precisaria ver o videotape, porque eu acho que eu perdi alguma coisa. É que o Brasil fez uma campanha tão porca na Copa América recentemente, teve dificuldade contra o próprio Peru, né? Venceu com um gol do Douglas Costa já nos acréscimos do segundo tempo, foi eliminado pelo Paraguai, então eu acho que de uma forma ou de outra, só por ter vencido por 3-0 e criou até algumas situações, acho que a imprensa já abraçou a causa, a ideia, fechamos bem o ano. Não é por aí. Tem que manter a audiência, né? Não vai falar mal do jogo. Foram, assim, lances nos gols aí que eu vi depois, lances isolados, né? O primeiro teve uma atuação interessante do William, né? Mas é jogado que nem posta, Costa, William, Renato Augusto fizeram até uma boa partida. Interessante, mas não teve jogo de conjunto, aquilo que se espera de uma seleção. E contra a Argentina na sexta-feira da semana retrasada também foi pior ainda. Eu também não gostei. Primeiro tempo horroroso. Eu também não gostei. Contra o Peru foi obrigação. Eu esperava um bom jogo do Brasil contra a Argentina, o que não aconteceu. Não. Foi horrível o jogo do Brasil contra a Argentina, mesmo no segundo tempo. Empate providencial e Salvador. E o Dunga no jogo da Argentina deu uma sorte tremenda, né? Ao fazer a substituição, o substituto quase faz o gol, né? E foi quase no primeiro lance. E daí o Lucas Lima acabou. Todo mundo elogiando a atuação do Dunga, até esquecendo que ele pode ser demitido aí, substituído pelo Tite futuramente. Então, não sei, acho que a gente... O que eu sinto, não sei se vocês estão acompanhando a crônica da Globo, o Bem Amigos, hoje na última quinta-feira o Casagrande falando sobre a manutenção do Dunga na seleção. Eu acho que eles estão num tratado de paz, né? Uma trégua. Um armistício para ver o que vai dar. Então eu tenho sérias dúvidas em relação à honestidade dos comentários. Fato é que se o Brasil tivesse perdido do Peru, possivelmente a segunda era Dunga teria terminado essa semana já. Agora, segunda era como treinador. Como treinador. Se for colocar como volante, né? Aí a gente tem que esticar. Mas com o resultado, com os 4 pontos, 1 ponto na Argentina,
friamente pensando na matemática, não é um ponto para se desprezar, e 3 pontos em casa contra o Peru. Então esses 4 pontos, eles garantem ao Dunga uma sobrevida aí como técnico, pelo menos até março, quando o Brasil enfrenta o Uruguai. Deixa o Carlão falar, ô Guilherme. Vamos lá, Carlão. Não, posso falar um outro assunto? Por favor. Posso dar um direito de resposta para mim mesmo? Por favor. Na semana passada eu falei muito bem do Bauru Basquete, né? Mas nessa quarta-feira... Não fale mal, muito mal. Nessa quarta-feira o Bauru Basquete voltou a ser o Bauru Basquete do final do NBB. Do último desses jogos aí contra o Atlético, contra o Real Madrid, desculpa. Bauru perdeu na quarta-feira contra o Pinheiros, jogando muito mal, né? Parece que o time do Bauru não entrou em quadra e voltando naquela ideia de arremesso de 3 pontos, né? Então parece que o espírito do Guerrinha estava rondando ali. Deixa eu fazer uma pergunta então, Carlão. Você que acompanha bastante o basquete, que é um admirador. Depois de um time jogar contra algumas potências da NBA e jogar uma decisão contra o Real Madrid, um Mundial, perde um pouco a vontade de vencer? Num jogo contra o Pinheiros, contra o Macaé? A impressão que eu tive é que o time de Bauru esqueceu de calçar o tênis e calçou um sapato com sola alta. E estava apertado, né? E estava apertado, porque eles não entraram em quadra e jogaram muito mal, né? A impressão foi essa, e o time do Pinheiro jogou lá um arroz com feijão do basquete e ganhou muito bem. Um Bauru Basquete morninho. Para falar em sapato apertado, vocês devem ter visto a decisão no último final de semana do MMA feminino, da Ronda Rousey, que foi derrotada no segundo round da sua luta e ficou com o rosto desfigurado. Sim. E muitos alegaram que ela estava de salto alto, porque ela era o Anderson Silva. Franca favorita, né? Franca favorita, campeoníssima. E ela perde para uma azarona. E o que eu fiquei surpreso foi com os comentários que eu vi nas redes sociais, nos comentários de matérias na internet, todos desdenhando da campeã, da Ronda Rousey, todos com comentários muito pejorativos e muito indignos até. É o comportamento, né? Bom, vamos a uma última nota aqui, né? Eu acho que fica nossos parabéns ao time de vôlei feminino de Bauru, que venceu o time do Rio de Janeiro por 3-1 aí no final de semana. Eu havia assistido a semifinal do Paulista. Eu achei que você ia falar de vôlei hoje, eu guardei para o final surpresa, elemento surpresa. Eu já tinha acompanhado as semifinais do Paulista contra o SESI, né? Sim. E o Bauru perdeu, mas jogou bem. Eu acho que jogou de igual para igual, não foi assim. Caiu de pé. Caiu de pé. E agora essa vitória que realmente é uma grande surpresa, né? Eu não sei se tem fatores externos em relação ao desempenho do Rio de Janeiro, mas venceu o Rio de Janeiro por 3-1 aqui em Bauru. Eu acho que dá um fôlego aí. Momento épico do vôlei. É um fôlego e um ânimo pra torcida, né? Acho legal ter essa possibilidade de ter o basquete, futebol de salão, vôlei aqui. Então, parabéns pro time feminino de vôlei de Bauru. Parabéns às meninas de Bauru. Bom, vamos então à matéria deste sábado, a locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O Campeonato Brasileiro de Futebol teve sua primeira edição no ano de 1971. Até 2002, sua primeira divisão era disputada em formato mata-mata. A partir de 2003, a disputa se modificou e passou a ser em pontos corridos. Porém, até hoje, o formato não caiu no gosto de todos. Em 2014, o presidente da Federação Baiana de Futebol, Edinaldo Rodrigues, enviou proposta à Confederação Brasileira de Futebol para a volta do mata-mata na primeira divisão. No início de 2015, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., também apresentou proposta de disputa no formato antigo. A CBF até criou uma comissão para discutir a remodelação do Campeonato Brasileiro. A equipe do Observatório conversou com o repórter do Jornal Gaúcho 0 Hora, Diogo Oliver. Diogo diz que essa discussão sempre volta porque ainda não temos uma cultura consolidada dessa disputa. Não, eu acho que é uma discussão que sempre volta, essa dos pontos corridos e do mata-mata, porque a gente não tem ainda a cultura disso, né? Um pouco mais de uma década não é muito tempo de um torneio, de um sistema. A gente precisa de uma cultura mais adequada. Eu acho que talvez daqui, mais 10 anos, esse tipo de debate não volte ainda, porque a gente vai perceber que é por aí que a gente pode organizar, por exemplo, uma liga melhor, com clubes, inclusive dando emprego para jogadores o tempo todo, né? No mata-mata, dependendo de como for, lá, setembro, outubro, tem clube que não tem mais o que fazer.
Eu acho que o tempo vai fazer a gente amadurecer melhor esse sistema e ver que ele é o melhor. Não é por outro motivo que o mundo inteiro adota o sistema de pontos corridos no seu mais importante torneio nacional. Ele é a favor do campeonato no formato atual, pois já existem campeonatos mata-mata como os estaduais, Copa do Brasil e Libertadores. O argumento de que os pontos corridos deixam o campeonato menos emocionante não tem base para o jornalista Diogo Oliver. Não tem base. Tem base na falta de cultura, né? Naquela nossa ideia de acreditar sempre no reino da magia, no aleatório, na roleta russa, digamos assim, né? Porque os grandes países do mundo trabalham com a ideia dos pontos corridos. Ele é inclusive um sistema que é educativo, porque ele oferece outras premiações por objetivo que não apenas o título, quer dizer, revoga aquela ideia de que o segundo colocado é o último, é o primeiro dos últimos, né? A gente aprende a trabalhar com objetivos. E é um torneio que, além de tudo isso, ele premia o melhor, né? Não tem chance de um time ruim ser campeão num campeonato de pontos corridos. E isso pode acontecer no mata-mata, que tem a sua importância justamente por isso, né? Porque dá chance de alguém que está lá embaixo, enfim, ter a sua redenção. Mas é o campeonato mais justo e é um campeonato que tem emoção, sim. É só a gente adquirir a cultura da premiação por objetivo, né? O campeonato tem emoção lá na ponta de baixo da tabela, lá em cima, na luta pela Libertadores, nesses pontos todos. Diogo também fala que campeonatos mata-mata podem mascarar a falta de planejamento dos clubes. O campeonato de pontos corridos, com rebaixamento, ele inclusive força e obriga os clubes a serem mais profissionais, porque para você suportar um campeonato desses tem que ter planejamento, tem que ter uma organização de plantel maior, tem que ter mais qualidade, porque tem lesões, enfim, aquela história que a gente todas já sabe. Então, os clubes são obrigados a se profissionalizarem, a se organizarem no seu planejamento. A gente tem que ter pelo menos um campeonato disputado dessa maneira, né, para justamente a gente não ficar sempre acreditando na fórmula mágica. Conversamos também com o jornalista Fred Caldeira, do canal Esporte Interativo. Ele diz que prefere o campeonato no formato de mata-mata. Antigamente eu era a favor 100% da volta do mata-mata ao Brasileirão. Hoje eu ainda sou a favor, mas não 100%. Eu começo a entender o outro lado de que a fórmula de pontos corridos, como por exemplo esse campeonato, está sendo muito bacana, né? Com exceção à briga pelo título, que já é polarizada há algum tempo, a briga pelo G4, que pode virar G5, está legal, a briga pelo rebaixamento está muito boa. Então, eu entendo que tenha seu valor a gente ter a fórmula de pontos corridos. Mas ainda assim, vamos lá, eu sou uns 60% ainda para o lado de que a gente tenha um mata-mata de volta ao Brasileirão. Eu acho, de fato, que o esporte, e principalmente o futebol, ele só tem o tamanho que tem porque a emoção é o cerne da questão, né? Então, a partir do momento que você vê que mata-mata reúne muito mais ingredientes de emoção do que os pontos corridos, eu tendo a preferir campeonatos que adotem a fórmula do mata-mata, apesar de entender que o brasileiro ser nos pontos corridos é algo necessário em outros quesitos. Fred ainda comenta sobre a Copa do Brasil e justiça na disputa dos campeonatos dentro de campo. É a competição que reúne a maior pluralidade de clubes de diversas regiões do país e você tem ali a chance de volta e meia pintar uma zebra até a fase mais aguda da competição. Justiça não sei, porque se a gente for analisar o Fortaleza, por exemplo, na Série C, que é mata-mata, na Série C tem fases de grupo e depois o acesso definido no mata-mata, o Fortaleza bate na trave 3, 4 vezes seguidas, antes do acesso, numa eliminatória. Provavelmente, se fosse em pontos corridos, o Fortaleza já estaria na Série B. Então, acho que o quesito justiça, ele fica mais fácil de se defender pelos pontos corridos, analisando na justiça dentro de campo. Se a gente fala de justiça de arrecadação, de dinheiro, como você citou aí de clubes do Sudeste, eu acho que o foco de discussão deveria ser as cotas de TV, que provavelmente vão aumentar muito mais esse abismo do que qualquer fórmula de competição no Brasileirão, entendeu? Atualmente, o Brasil possui 4 divisões no Campeonato Nacional. As séries D e C ainda são disputadas no formato mata-mata. O editor do portal Trivela, Felipe Lobo, diz que os times das divisões inferiores desejam utilizar o formato de pontos corridos por causa do calendário. E quem sobe, né? Muitos clubes estão pedindo justamente por esse motivo que a gente falou sobre calendário. Eles querem ter mais datas do Campeonato Brasileiro da Série C, porque para eles vai ser importante manter mais durante mais tempo, porque para clubes menores
o campeonato acabar em outubro é muito ruim. O time ainda vai ter que pagar salários dos jogadores por 2 meses, e para um clube que tem orçamento baixo, isso é muito pesado, né? Então, acho que a discussão está indo para outro sentido. Em vez de vamos mudar a formato da Série A, tem muito clube discutindo, a gente quer também a Série C. Assim. O campeonato de pontos corridos teve sua origem na Inglaterra, para suprir a necessidade de um calendário anual, principalmente dos times considerados menores. Esse formato foi a base para que o futebol inglês alcançasse o profissionalismo. O jornalista Diogo Oliver, do jornal 0 Hora, fala que as verbas de televisão destinadas ao clube deveriam seguir o exemplo inglês. O melhor formato deveria ser algo assim muito parecido com o campeonato inglês, por exemplo, né? De você ter... quer dizer, até nem acho que a TV vai defender isso, né? A TV está fazendo, a TV Globo faz lá a sua negociação individualmente com os clubes. Mas acho que a gente tinha que ter campeonato de pontos corridos, devemos manter o campeonato de pontos corridos, com as pessoas podendo se programar, inclusive, né, que jogos assistir, jogos definidos desde o começo, e ter uma repartição das verbas de TV mais parecida, por exemplo, com o exemplo inglês que a gente tem, né, em que você tem uma parte X que vai para todos os clubes igualmente, e aí depois você tem um bônus a mais para quem tem mais audiência, para quem vende mais na TV fechada, enfim, com o objetivo de tornar o produto mais atrativo, o campeonato mais atrativo. O novo acordo firmado com a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, favorece Corinthians e Flamengo. Os 2 times passarão a receber R$170 milhões por ano a partir de 2016. São 60 milhões a mais que o São Paulo, dono do 3º maior contrato. O editor do portal Trivela, Felipe Lobo, fala que a discussão sobre os direitos de transmissão é essencial. Eu acho que a discussão que está começando a surgir, que é importante, é como a gente distribui o valor de aproximadamente 1 bilhão que a TV paga pelo Campeonato Brasileiro. Acho que essa é a discussão que mais eu acho que se enquadra nesse adjetivo de justiça, porque aí eu acho que a gente tem que discutir os formatos, e eu vi já presidentes de clubes falando em formatos parecidos com o da Premier League na Inglaterra, com a Bundesliga na Alemanha, que distribui o dinheiro, claro, leva em consideração a torcida, a audiência e tudo, mas esse é um dos fatores. Na Inglaterra, por exemplo, a divisão do dinheiro em 3 partes, né? Uma parte é igual para todo mundo, a segunda parte é pelo desempenho, então de acordo com a posição do time no campeonato anterior, ou seja, fazer uma boa campanha faz com que o time receba mais dinheiro, e a terceira parte é pelos jogos que esse time teve na TV, então quem aparece mais na TV, tem mais audiência, né? Enfim, ganha um pouco mais do que os outros. Mas é um pouco mais distribuído, né? Aqui a gente tem uma negociação individual que acaba individualizando muito nos times maiores, né? A maior parte do dinheiro. Os times menores têm menos poder de negociação. Felipe fala que é possível ter boas competições independente do formato, mas é preciso organização. Os problemas organizacionais vão continuar. Quando a gente usa o exemplo do mata-mata na NFL, por exemplo, futebol americano, que é a liga que dá mais dinheiro no mundo, né? Eles funcionam porque existe um sistema bem pensado, bem planejado, uma gestão boa, tal. Sem tudo isso, pode ser mata-mata, pontos corridos, pode ser sistema de disputa dos mais malucos, como o Campeonato Brasileiro já teve até como critério de desempate renda, né? Já foi isso nos anos 80. Nada disso vai adiantar se a gente não tiver uma gestão melhor, uma organização melhor, uma distribuição melhor de dinheiro. Muito bem, depois da locução do Heitor Facini, vamos aos agradecimentos. Agradecendo aos jornalistas Diogo Oliver, do jornal 0 Hora, Felipe Lobo, do portal Trivela, e o Fred Caldeira, do canal Esporte Interativo. E conosco também para falar sobre essa matéria, o Thiago Pavini, justamente com ele que a gente abre esse bate-papo. Ô Thiago, é claro que é um assunto, né, que até em rodas de amigos, muitas vezes, a gente acaba esbarrando nesse tema, né? Muita gente é a favor do mata-mata,
outros gostam desse sistema de pontos corridos. O que deu para você abordar desse tema? Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, amigos da mesa, amigos ouvintes. Essa questão de pontos corridos e mata-mata, eu acho que os dois lados têm razão, tem as suas razões para a preferência, né? Mas o que a gente acabou chegando à conclusão é que o campeonato por pontos corridos, ele tem uma certa justiça, né? Então, o time mais bem planejado, com uma melhor gestão, ele vai conseguir o título no final do ano. Agora, a questão da justiça que eu queria debater com vocês é que desde que o campeonato passou a ser disputado por pontos corridos em 2003, apenas times do eixo sudeste que foram campeões, né? Então a gente tem mais de 10 anos de campeonato e apenas times do sudeste foram campeões. Será que nós abordamos a questão da distribuição de verba da televisão? Será que isso não desfigura uma justiça que o campeonato por pontos corridos possa garantir? E aí, será que não seria interessante o mata-mata? Porque como eu falou na matéria, o mata-mata tem aquela questão de do time menos planejado conseguir o título, né? Só que o time menos planejado, que não tem tanto recurso financeiro quanto os grandes têm para conquistar um campeonato por pontos corridos, tem a chance no mata-mata de equilibrar esse campeonato. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei. O Leonardo Guerino está com a gente também, ele que ajudou a produzir esse conteúdo. E você, Leonardo, quais as suas impressões desse tema? Pontos corridos, mata-mata? Um abraço. Um abraço, Guilherme, um abraço, amigos da mesa. Quanto ao formato mata-mata ou pontos corridos, realmente o pontos corridos privilegia o time mais organizado, melhor planejado, de elenco mais completo. E, claro, os mata-matas trazem toda aquela emoção, os jogos históricos. Porém, uma coisa que eu achei muito legal que colocamos na entrevista é que os times da Série C querem que exista os pontos corridos para eles, querem um calendário predefinido, tudo certinho. E os times da Série A são poucos que querem aderir à volta dos mata-matas. Principalmente os times ditos menores, que recebem menos renda, querem os mata-matas de volta justamente para ter mais competitividade. São aqueles que exploram menos os sócios torcedores, como, por exemplo, o Sport, o próprio Chapecoense. São exemplos, né? Sim, são times que utilizam menos os sócios torcedores. Por isso que talvez estes seriam adeptos da volta dos mata-matas. Entretanto, eu estava vendo, conforme foi colocado na nossa matéria, o Corinthians e o Flamengo, a partir do próximo ano, vão ganhar 170 milhões por ano. O São Paulo vai ganhar 60 milhões a menos, que são 110 milhões. Isso dá quanto? 400 milhões, mais ou menos? 450 milhões. Os 17 outros times têm que dividir, não dividem igualitariamente, mas tem que dividir essa quantia, o que dá muito menos para os outros. O que é muito desigual, o que não faz sentido nenhum. Não é um modelo... Você tem 50% da verba praticamente entre os três grandes times e o resto dividido entre os demais, né? Exatamente. E os outros que nem vão dividir igualitariamente esse valor. Então totalmente... Essa distribuição de cota, então, acaba configurando que, pelo menos para algumas pessoas, o sistema de pontos corridos passa a ser, então, injusto. Eu acho que é mais emocionante, do meu ponto de vista, o campeonato por pontos corridos, né? Mesmo no caso que você tem uma previsão já com várias rodadas de antecedência, que algum time já tem a mão na taça, você tem vários títulos, vários campeonatos ao mesmo tempo, vários objetivos, como um dos entrevistados falou, né? Você tem o objetivo de ir para Libertadores, você tem o objetivo de ir para a Sul-Americana, você tem o objetivo de não cair, que eu acho as duas pontas da tabela, ultimamente, a decisão para ver quem cai tá ficando mais emocionante. Então, até o último jogo, você tem essa disputa para ver quem vai ser rebaixado. Eu só acho que Sul-Americana, ninguém quer ir pra Sul-Americana, Tucamérico. Eles ficam fazendo uma rifa lá. É uma zona de conforto. Eles vendem bilhete. Quem quer vaga pra Sul-Americana? Tá certo. Concordo com você, os pontos corridos é adotado, por exemplo, na Europa, na maior parte dos campeonatos nacionais, e os pontos corridos privilegiam, obviamente, o time mais organizado, que nem o Thiago disse. Mais organizado, mais bem preparado. Agora, com mais dinheiro. Nesse sistema brasileiro de repartição de verba de direitos de TV completamente desigual, os pontos corridos deixam de ser uma competição igualitária. Mas porque tem uma é um descompasso muito grande. Né? E eu diria outra coisa, times pequenos de fato se agarram aos mata-matas porque é a única possibilidade que eles têm de avançar em jogos que às vezes se decidem em questões pequenas, por menores detalhes. Sim. Então a minha Portuguesa, que foi vice-campeã em 96, hoje ela jamais teria condições de chegar entre os 4 primeiros no campeonato da Série A.
já foi campeão da Série B, enfim. Mas a Série A não tem condições. E o que o Thiago citou é interessante, que só times do Sudeste foram campeões. Agora vejam, quando o Flamengo foi campeão, em 2009, por exemplo, o Flamengo era o exemplo da não organização, era o exemplo de uma completa... má gestão do esporte, e mesmo assim foi campeão. O único exemplo, talvez, que um time mal organizado se tornou campeão. Não, e um paradoxo, né? Porque o Flamengo, há anos, é um dos times que mais recebe dinheiro e vive endividado, né? E aí, outra questão que eu queria apontar. O Fluminense quase foi rebaixado em 2 anos e no ano do meio ele foi campeão brasileiro também com o Muricy. Sim, verdade. Então você vê que os pontos corridos, na verdade, eles também ficam muito ao vento e ao sabor do momento. Quer dizer, o preparo aí, no caso brasileiro, não sei se vale tanto. Só uma coisa, né, Zeca? Isso faz também, tudo isso que a gente está discutindo, faz com que, pela imprensa internacional, o Campeonato Brasileiro seja considerado o campeonato mais difícil do mundo. Mas é mais difícil no sentido, assim, da imprevisibilidade de quem vai ganhar o campeonato. Agora, eu queria chamar a atenção que das grandes modalidades esportivas que tem transmissão pela televisão, eu só me lembro do automobilismo e do futebol, que tem um sistema de campeonato em que a soma dos pontos é que vai mostrar o campeão. As outras modalidades, o vôlei, o basquete, o tênis, mesmo os Jogos Olímpicos, tudo se decide em playoffs. Sim. Que eu acho que é o nome, apesar do anglicismo, eu prefiro playoffs a mata-mata. E no caso das grandes competições internacionais, mesmo no futebol, Copa do Mundo, não tem pontos corridos, é tudo mata-mata. Tudo playoff a partir das oitavas de final. Mas são torneios também que demandam isso por torcidas localizadas, né? Então, uma duração menor. Tem outras características. E você, Carlão, mata-mata? Acho que é questão de gosto, né? Como vocês bem colocaram. Quem gosta de ponto corrido, assista a Copa do Brasil. De mata-mata, assista a Copa do Brasil. Tem Libertadores, Copa do Brasil. Tem o Paulistão que é só mata. Não tem nem mata-mata. Quem gosta de campeonato de pontos corridos, assista o Campeonato Brasileiro e torça por ele. Mas eu acho que essa questão, a injustiça mesmo é na distribuição das verbas. Né? E os números aí falam isso. Mas só um dado. O último campeonato, sem ser ponto corrido, que teve mata-mata, vocês lembram quem foi o campeão? O Santos está em oitavo lugar. Oitavo lugar. Vamos pensar hoje, estamos na quinta-feira gravando, né? O time que está em primeiro lugar no campeonato na quinta-feira é o Corinthians com 76 pontos e 23 vitórias. O oitavo colocado é o Cruzeiro com 51 pontos e 14 vitórias. A diferença é de 25 pontos. Então seria imaginar hoje o Cruzeiro sendo campeão brasileiro e ganhando os mata-matas numas finais. Então acho que não dá para pensar no retorno aos mata-matas no campeonato brasileiro. Até porque, né? Mas aí, se o campeonato fosse decidido com essa forma desde o começo, o Corinthians não teria essa vantagem tão grande na frente, provavelmente. O planejamento seria... E outra coisa que a gente tem que salientar... Não sei, Zeca, mas acho que esse é o número que tem que ser colocado. Hoje o Cruzeiro vive uma fase, hoje o Cruzeiro oitavo colocado está numa crescente na competição, depois que saiu o Luxemburgo, entrou o Mano Menezes, então significa dizer que hoje o Cruzeiro daria muito trabalho para o líder Corinthians. Isso e outra coisa que eu tinha anotado aqui, falando em planejamento, todos os entrevistados falaram de planejamento, acho que até permanência, que os únicos 2 técnicos que permanecem desde o começo são Tite, do Corinthians, e o Leverkusen, do Atlético, são, por acaso, os 2 que estão na frente do campeonato. Os 2 primeiro e segundo colocados. Eu tenho uma teoria aqui que queria compartilhar com vocês, se vocês concordam. Por favor, Tuca. Quanto tempo um time brasileiro não ganha Libertadores? Há 2 anos. O Atlético Mineiro foi o último, Foi o último em 2013, né? Mas os times brasileiros, no geral, têm sofrido com os mata-matas na Libertadores. Você acha que tem um reflexo dessa disputa do Campeonato Brasileiro? Eu iria além, viu, Tuca? Eu diria que... destreina as equipes para disputa do mata-mata em nível latino-americano? Alguns, quando pegam o Guarani do Paraguai e o Tolima, têm dificuldades. Né? Alguns nem... Portuguesa com Vila Nova. Desculpa, a Série C, o Leonardo comentou a Série C. A Série C eu defendo que deveria ter pontos corridos. A Portuguesa estaria na Série B hoje. É engraçado isso. Os times menores, também. Eles querem calendário o ano todo. A gente tem um exemplo aí do Noroeste, 15 de Jaú, aí você sobe, claro, o Portuguesa está numa realidade bem diferente, um Vila Nova, equipes da Série D e Série C do Brasileiro, eles querem, se tiver turno, retorno e um terceiro turno depois, eles jogam numa boa. Agora, os times grandes, eles já não querem tantas partidas assim, querem diminuir o estadual, muitas vezes não querem disputar a Copa do Brasil e Sul-Americana, daria até, mas eles pretendem dividir, como fizeram nos últimos anos, né? Quem vai para a Sul-Americana não está disputando a fase mais aguda da Copa do Brasil. Então, quem não tem muito o que jogar, claro que quer o calendário. E quem tem partidas demais... O que é uma fase aguda da Copa do Brasil? Os finalmente da Copa do Brasil. A reta final. Guilherme, mas eu discordo da teoria do professor Tuca. Você vai ser reprovado. Porque há jornalistas que argumentam que desde quando acabou os mata-matas no Brasileirão, o Brasil não consegue mais desenvolver-se bem numa Copa do Mundo.
Então, para mim, não faz Perdeu sentido. aqueles jogadores que crescem na reta final. Exatamente. Para mim, não faz sentido nenhum, porque os times que estão ganhando as Copas do Mundo apenas disputam campeonatos por pontos corridos. Para mim, não tem uma ligação nesse sentido. É uma questão de curiosidade, né? Porque desde que 2002 foi o último título da seleção brasileira, né? A partir de 2003, o Brasil nunca conquistou um título de Copa do Mundo. Mas eu concordo com o Leonardo, porque a seleção brasileira nas Copas de 2006, 2010, 2014 tinha 95% de jogadores que atuavam no exterior, em campeonatos de pontos corridos. Então, não muda muita coisa. Mesmo em 2002, o Ronaldo estava na Europa, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, não dá para dizer. Agora, o que parece é que a televisão, ela prefere o campeonato por mata-mata, né? Se a gente pegar toda a produção que a Globo fez para divulgar o jogo da Copa do Brasil, com uma produção cinematográfica, colocando tanque de guerra e outras coisas a mais, dá a entender que a televisão prefere o mata-mata, porque você vai ter mais audiência no jogo decisivo, serão os dois principais jogos do Brasil neste ano. Porque a Globo já reclamou várias vezes de times que foram eliminados precocemente da Libertadores, e ela perde um horário na grade. Eu citei aqui o Tolima e o Guarani do Paraguai que superaram o Corinthians. E tem muito torcedor que muda de opinião também, né? O cara tá com o time dele disputando o título num ano, não. Campeonato de pontos corridos, esse é o campeonato. Aí no próximo ano tá em 10º lugar, 11º, 8º. Aí o cara não vê graça nenhuma nos últimos meses do ano, porque o time dele não tá brigando por nada, a não ser ficar ali na zona de Sul-Americana. Aí o cara defende, não, tinha que estar disputando aí um mata-mata, porque aí teria como entrar ainda. O que eu então acho muda, que, né, de ano pra... Guilherme, o que eu acho que pode prejudicar, por exemplo, é porque as coisas acontecem simultaneamente. Então você disputar um campeonato de mata-mata ao mesmo tempo e um de pontos corridos, né? É complicado você jogar os dois ao mesmo tempo, porque um você pode ter um tempo de recuperação e o outro não, você tem que jogar teoricamente com intensidade plena, total, né, para poder avançar. Eu queria lembrar que a mudança do Campeonato Brasileiro implantada a partir de 2003 teve todo o aval da Rede Globo. Porque ela queria um campeonato permanente em que ela soubesse quantos jogos cada equipe iria pra colocar na grade, jogar durante o ano, para poder colocar e montar a sua grade. Sim. Um campeonato com os playoffs, com mata-mata, a emissora não tem certeza de quem poderá chegar ali. Até a fase final. Agora, o mata-mata tem outra particularidade, porque na Copa do Brasil, que tem o sistema dos playoffs, a gente teve 2 campeões aqui no estado de São Paulo, o Paulista de Jundiaí e o Santo André, que jamais venceriam um campeonato de pontos corridos, em que é como se os pontos corridos fossem uma maratona. Vai ganhar a maratona quem está bem preparado. Uma prova de tiro curto, às vezes alguém tropeça ali na largada, o Usain Bolt pode queimar a largada, você pode vencer a prova de 100 metros. Sim. Será que, já que a gente estava nessa teoria de que esse torneio de pontos corridos, até o Leonardo trouxe esse assunto, não está fazendo com que os jogadores tenham um poder de decisão quando chegam para uma Copa do Mundo, será que se de repente em 2002 fosse o primeiro ano, foi 2003 a gente sabe, mas se 2002 fosse o primeiro ano de campeonato por disputa de pontos corridos, a gente teria ficado livre dessa geração aí, Robinho, Diego, esses caras não iriam existir como eles têm esse nome que tem hoje na imprensa, porque teoricamente passariam desapercebidos, né? Não ia ter aquele oba-oba em 2002 que teve, de Robinho, Diego, futuro da seleção brasileira. Não existiria as pedaladas, nesse campeonato que fizeram seu nome, né? Será? Eu acho que ia passar... Despercebido. Será que o Robinho hoje estaria numa Chapecoense? O Diego estaria no... O Rogério, lateral do Corinthians, ele gostaria que aquele campeonato tivesse pontos corridos. Né? Ele não faria a final contra o Robinho no Morumbi. Sem dúvida nenhuma, né? E eu quero lembrar mais uma vez um jogador que eu já citei aqui, vocês até repararam depois, que era o Renato, que estava nesse time do Santos em 2002, voltou para o Santos agora, e para mim o Renato é um gentleman dentro de campo. O nosso querido Zeca não cansa de elogiar o Renato. Aliás, o time do Santos em 2002, um belíssimo time, né? Mas cresceu na hora que tinha que crescer, no momento certo, acabou tendo aquela... Talvez o último grande suspiro do Emerson Leão no profissional. Time... depois ele foi campeão no São Paulo, campeão estadual. Eu lembro da atuação do Fábio Costa na final, que fez uma atuação maravilhosa e não deixou o Corinthians ser campeão naquele ano, né? Mas possivelmente aquele time do Santos, que foi o último do mata-mata, né? Era bem equilibrado. Chegou na reta final, Fábio Costa, Maurinho, André Luiz, Preto na zaga e na lateral esquerda o Léo. Meio campo era o Renato, tinha o Elano, tinha também o Diego... Paulo Almeida, né? Paulo Almeida, que era o capitão. Volante. Guilherme Avalone no programa. Robinho e Alberto, que era o centroavante daquele time. Pique. Né? No pique! Tá certo. Bom, é claro, cada um, o nosso ouvinte nesse momento está refletindo, cada um fica com a sua opinião, com as suas convicções, né? Mas
dá pra gente dizer que emoção não tem faltado também nessa edição 2015 do Campeonato Brasileiro e a gente espera que continue assim pelos próximos anos. Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Facini, comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem constituída por Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Leonardo Guerino, Heitor Facini e Tiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.